Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senhoras senadoras, senhores senadores, eu venho à tribuna hoje para dar destaque ao setor agropecuário, que registrou um crescimento recorde de 13,4% em relação ao semestre anterior. Conforme a imprensa anunciou, a economia brasileira registrou no primeiro semestre desse ano um crescimento de 1% do produto interno bruto, ou seja, todas as riquezas produzidas no país, interrompendo um longo e duradouro período de recessão, que já perdurava por mais de 2 anos. Trata-se da superação de uma das crises mais profundas e mais longas, se não a mais profunda, que nós já enfrentamos em toda a história do Brasil nos últimos 30 anos. Felizmente, os últimos dados do IBGE dão conta e indicam a recuperação da indústria, que cresceu menos de 1%, cerca de 0,9% nos primeiros 3 meses de 2017. Após, como eu já falei, sucessivos trimestre de retração. Já o setor de serviço, muito embora não tenha registrado crescimento econômico, ao menos estancou a retração pela primeira vez nos últimos anos, após uma fatídica série de índices também negativos. A boa notícia, que até certo ponto surpreende, foram os números do setor agropecuário, que conseguiu alcançar nada mais, nada menos do que um crescimento em torno de aproximadamente 15%. Para ser mais exato, 13,4% no primeiro trimestre, em comparação ao quarto trimestre de 2016, gerando no período uma riqueza equivalente a 93,4 bilhões de reais. Olha só a importância, senador Assir, do setor agropecuário para o Brasil. Segundo o IBGE, a boa fase do setor se deve ao crescimento da safra dos produtos como soja, milho, arroz, fumo, os quais, conjuntamente, respondem por 50% do PIB agropecuário do país. É justamente a produção de arroz, de fumo, e de milho e de soja, que também destaca o meu estado, o estado de Santa Catarina, segundo o maior produtor nacional dessas commodities, contribuindo para a retomada do crescimento do país. Mais uma vez, o agronegócio demonstra ser a locomotiva do crescimento sustentável desse país, merecendo, portanto, sempre atenção especial das autoridades governamentais, a fim de que possam garantir as condições mínimas para que o setor possa continuar batendo sucessivos recordes de produção e de produtividade. A nota mais amarga desse período nefasto da economia brasileira, agora felizmente em fase de superação, diz respeito aos alarmantes índices de desemprego. No primeiro trimestre de 2017, o índice de desemprego saltou para 13,7%, o que representa a maior taxa de desocupação desde que a série histórica foi iniciada em 2012. Estamos falando de 14,2% dos brasileiros e das brasileiras desempregadas, e cuja única esperança repousa na possibilidade da revitalização da atividade econômica. Além disso, a retomada do nível de emprego só será uma realidade se conseguirmos avançar, fazendo as reformas estruturais que possam destravar os meios de produção, que possam estabelecer a tão sonhada segurança jurídica, e que possam valorizar, enfim, quem trabalha e quem produz. O crescimento do PIB
no primeiro trimestre de 2017, demonstra claramente a necessidade de promovermos continuadas e evidentes e necessárias reformas na legislação brasileira, como algumas que estão em debate aqui no Senado Federal. Portanto, senhor presidente, prezado senador Davi Alcolumbre, futuro governador do seu estado, meu querido e dileto amigo, Santa Catarina é um estado que ocupa apenas 1% do território nacional. É a quinta economia do país, com apenas 1% do território nacional, 1,2% para ser mais exato. É a quinta economia do país, é o quinto produtor de alimentos, a sua economia é forte e diversificada, o agronegócio exerce posição estratégica no desenvolvimento econômico e social do Estado, contribuindo para as riquezas do nosso país. Na agricultura, a característica principal é a das pequenas e médias propriedades. De todas as propriedades rurais de Santa Catarina, senadora Cir, 90% delas possuem menos de 50 hectares. Negócio impressionante. É uma reforma agrária natural que deu certo. Essas propriedades são responsáveis por cerca de 70% do agronegócio catarinense. Tudo de pequenas propriedades. É ainda o maior exportador de carne suína, é o maior produtor de pescado, é o terceiro maior produtor de abate de frango, é o maior produtor de maçã e cebola e o segundo maior produtor de arroz, de alho e de fumo. Portanto, senhoras senadoras e senhores senadores, o agronegócio realmente exerce, como eu já falei, uma missão de vanguarda, estratégico mesmo, no desenvolvimento desse país, pois ele responde, ou respondia, antes desse crescimento recorde das nossas commodities nesse último trimestre, respondia por cerca de 25% do PIB brasileiro, ou seja, cerca de 1/4 de toda a riqueza produzida no país vem do agronegócio, é responsável por cerca de 40% ou mais, chegando agora próximo dos 50% de tudo que é exportado no Brasil, de tudo que nós exportamos no Brasil. É um negócio interessante, é um dado relevante que precisa ser difundido, discutido e explicitado, que cerca de 40%, 45% de tudo que é exportado no Brasil é exportado através do agronegócio brasileiro. E 30% da força do trabalho também vem desse setor. E em Santa Catarina não é diferente. O agronegócio responde por cerca de 20% do PIB catarinense e por mais de 6% de todas as exportações brasileiras. Portanto, eu queria aqui, nesse momento, me congratular com todos os produtores rurais desse país. Aquele que acorda cedo de manhã, que vai para a roça, que planta na sua pequena propriedade, até os grandes produtores de commodities, de soja, de milho, de feijão, de arroz, de cebola, os agropecuaristas, enfim, os integrados, as cooperativas de Santa Catarina, que é um modelo de descentralização. E esse país ele tem que deixar de ser um país imperialista. Imperialista, que eu digo, no sentido da concentração dos recursos. Porque não é possível que esse princípio federativo possa funcionar
com a concentração desses recursos de tal forma como está acontecendo nesse exato momento, ou que sempre aconteceu no país, onde praticamente 60%, 70% dos recursos fica aqui na União, cerca de 25% aproximadamente fica nos estados e 13%, 14%, 15% talvez fique nos municípios. Quando, na verdade, em países como a Alemanha, por exemplo, esse cenário é completamente diferente. 50% vai para os municípios e os outros 50% são destinados à União e aos estados. Por quê? Porque é no município, senador Assir, que a pessoa precisa do hospital para ser atendido. Não é nos estados e na União. O que é a União? A União é abstrato, quer dizer, a União. A União nada mais é do que a integração de todos os municípios brasileiros. E é lá que ele precisa de saúde, precisa de educação, precisa se locomover, precisa de segurança, precisa, enfim, de emprego, de trabalho para sustentar a sua família e construir o seu futuro. Então, eu sou um municipalista convicto, porque eu tenho absoluta certeza que os recursos que vão para o município, eles, primeiro, são mais transparentes, são mais fiscalizados, têm mais eficiência, os resultados aparecem com mais rapidez e, efetivamente, a população fica a valorizar mais o seu prefeito, o seu representante local, que sabe onde mora, que sabe quais são as suas atitudes, e por isso nós não podemos poupar recursos nem investimentos para que o municipalismo possa crescer cada vez mais em nosso país. Eu gostaria de ouvir Vossa Excelência com muito prazer, senador Assir. Só para lhe cumprimentar, senador Dário Berger, pela sua posição. E é nas cidades que nós moramos. Os prefeitos, os vereadores, eles é que sabem, de fato, quais são os problemas maiores que nós temos nas cidades e sabem como resolvê-lo. Não tem a condição financeira para isso. Por isso a importância de nós, cada vez mais, destinarmos recursos para os nossos municípios. Pois lá, como Vossa Excelência muito bem colocou, as pessoas estão próximas do prefeito, dos vereadores. Eles sabem exatamente quais são os grandes problemas, os grandes gargalos dos seus municípios. Por isso, cumprimento Vossa Excelência pela posição e que é muito parecida com a nossa. Eu sou municipalista ao extremo. Tudo aquilo que nós pudermos avançar, melhorar para a receita dos municípios é melhor para a melhoria de qualidade de vida do cidadão brasileiro, que terá sempre um benefício mais rápido se for através das prefeituras municipais. Então, Vossa Excelência está corretíssimo. Da mesma forma, com relação ao resultado da produção agrícola brasileira. Mais uma vez, é o agronegócio e o seu estado, que nós estamos tentando ficar, a nossa Rondônia ficar como está Santa Catarina, dá uma prova de que é através da agricultura familiar que é a solução para os nossos problemas. Rondônia também, 90 e poucos % da agricultura é a agricultura familiar. A base da nossa economia é a agricultura, é o agronegócio, e é através da agricultura familiar. E estamos trabalhando para levarmos cooperativas, indústrias. Rondônia tem 39 anos de emancipação política, portanto, um estado jovem, um estado formado por catarinenses, gaúchos, paranaenses, paulistas, mineiros, capixabas, enfim, temos famílias de vários cantos do nosso país que formaram a nossa Rondônia exatamente com aquela frase conhecida: vamos integrar a Amazônia para não entregar. E aí surgiu realmente uma grande reforma agrária do estado de Rondônia, que a maioria absoluta é a agricultura familiar. E nós estamos trabalhando a passos largos, junto com o governo federal, o governo estadual, com os municípios também, não apenas para produzirmos, mas para começarmos a industrializar a nossa produção, como faz muito bem o vosso estado de Santa Catarina. Meus cumprimentos pelos seus posicionamentos. Obrigado, senador Dário. Bem, eu que agradeço a Vossa Excelência pela parte, que me deixou muito satisfeito e feliz. Evidentemente que desejando também
ao Estado de Rondônia todo o sucesso desejado e merecido, e, sobretudo, por ter um representante da altura de Vossa Excelência aqui na mais alta casa legislativa do país. Junto com meu dileto, prezado amigo, ex-ministro, Eduardo, que é uma das figuras mais proeminentes aqui do Senado Federal. Eu vejo que Vossa Excelência gostaria de usar a palavra, mas eu vou pedir mais um minuto para fazer um registro que é muito importante para mim. Santa Catarina é o segundo estado do país com menos homicídios apontado pelo Atlas da Violência. É o segundo. Não é de todo ruim, mas para nós é muito ruim, porque até esse estudo nós éramos o primeiro, então fomos para segundo lugar. Mas tem um relato que eu gostaria de fazer aqui, que dão conta que a cidade de Jaraguá do Sul e Brusque, principalmente Jaraguá do Sul, é a cidade mais segura do Brasil para se viver. Então, o relatório que mostra o panorama das mortes violentas indica que Jaraguá do Sul e Brusque, como as cidades de até 100 mil habitantes mais pacíficas do Brasil. O estudo tem base nos dados de 2015 e mostra que Santa Catarina é o estado com a segunda maior taxa de homicídios do Brasil. Então, é a segunda. É a segunda, não é a última, entendeu? No ranking é bom que se saiba que nós estamos em segundo, só perdendo para São Paulo, por incrível que pareça, com apenas 12,2 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em 2015, o Brasil registrou 59.080 homicídios, ou seja, 28,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Do total, 957 foram em solos catarinenses. Além de Jaraguá do Sul e Brusque, Blumenau também figura entre as 30 cidades mais pacíficas do Brasil, na 21ª posição, com 61 homicídios registrados, num total em 2015, Florianópolis ocupava a 41ª posição naquele ano. Índice que deve mudar substancialmente em 2017, já que só nos 5 primeiros meses desse ano, na capital do estado de Santa Catarina, já se registrou 90 homicídios. Das cidades pesquisadas, todas elas, Criciúma apresentou o pior desempenho em Santa Catarina, com uma taxa de 29 mortes a cada 100 mil habitantes. O estudo do IPEA fez um contraponto entre a cidade mais violenta do país, que é Altamira, no Pará, com a cidade menos violenta, que é Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, para tentar explicar as diferenças entre cada uma. São apontadas questões socioeconômicas, a forma como se deu o crescimento das cidades, as oportunidades de trabalho, a geração de renda e as próprias políticas públicas. Em 2015, a cidade catarinense possuía 164 mil habitantes e um IDH de 0,8%, 0,803%, enquanto que a cidade do Norte contabilizava 108 mil cidadãos e um IDH de 0,665 de IDH. Enquanto também o índice era de 46,1 pessoas com mais de 18 anos com o ensino fundamental completo, enquanto que Jaraguá do Sul, o ensino fundamental completo chegava a quase 80%. E as vítimas dessa triste realidade que nós vivemos no Brasil são homens, negros e jovens na sua maioria. Já estou terminando, senhor presidente. Dos 59 mil homicídios em 2015, mais da metade, 31.264, foram de jovens entre 15 e 29 anos. Uma redução de 3,3% em relação a 2014. Os jovens são as principais vítimas, que correspondem a 92% dos municípios em 2015, enquanto que
a cada 100 mortos, 71 são negros. Em Santa Catarina, de 2005 a 2015, houve um aumento de 50% da taxa de homicídios de negros. De acordo com a informação do Atlas, os negros possuem chances 23,5 maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças, já descontados o efeito da idade, a escolaridade, o sexo e o estado civil. Concluindo agora mesmo, senhor presidente, é só para dizer que a violência tem aumentado significativamente no Brasil e tem ferido de morte, sobretudo, a nossa juventude, os nossos jovens que vão de 14, 15, 16 até 25, 26 anos. Isso é muito ruim porque nós estamos ceifando uma geração inteira, que certamente estão nessa situação vulnerável por falta de oportunidade de emprego, e o jovem não tendo emprego, ele tende a ir para a droga. Da droga, ele vai para o tráfico, e do tráfico ele vai ou para a cadeia ou para o cemitério. Essa é uma triste realidade que nós constatamos do retrato da violência em nosso país. Lamentavelmente, é esse o relato da violência que agora atinge também as médias cidades do Brasil, que estão migrando com um índice de violência alarmante, que realmente o governo precisa estar atento para que essa política pública possa ser exercida com mais rigor, para que nós possamos ter a nossa juventude com oportunidade de emprego, com geração de renda e que possam constituir as suas famílias nesse Brasil do futuro que nós tanto sonhamos. Muito obrigado, senhor presidente.